Ó, se tem alguém que tá aí tendo que trabalhar muito nos últimos dias para apagar incêndios, é o Ciro Nogueira, que é o ministro da Casa Civil do Bolsonaro. O Ciro Nogueira está envolvido em vários esquemas de corrupção que vieram à tona nas últimas 2, 3 semanas. Ele está no meio de uma guerra entre centrão e militares. Já falei aqui dessa guerra, mas tem novos capítulos. Enquanto isso tudo acontece, outro problema para o Bolsonaro, para o governo Bolsonaro, que o Ciro Nogueira é quem vai ter que acabar resolvendo, e eu vou te falar. Esse é um problema que não tem solução. Há problemas que têm solução e há problemas que não têm solução. Esse não tem. Eu vou explicar por quê. O problema é o seguinte: o Bolsonaro ofereceu para policiais federais um aumento de 16 a 20% agora em 2022, em ano eleitoral. Tanto Polícia Federal como Polícia Rodoviária Federal. Vamos lembrar, eles são há muitos anos sem aumento e depois da reforma da Previdência, eles começaram a perder muito poder de aquisição. Então, o salário estagnou, os preços foram aumentando, o plano de carreira deles foi modificado e a coisa tá ruim para eles. Mas eles estavam calminhos pensando, pô, vamos ganhar 16 a 20% de aumento? Então não tá nada mal. Imagina um cara que ganha 10 mil vai ganhar 12, o cara que ganha 20 vai ganhar 24, assim, 20% de aumento. Ok, só que eles acreditaram, o problema foi o seguinte, eles acreditaram numa promessa do Bolsonaro. Se você acredita numa promessa do Bolsonaro, a chance de você ser feito ou feita de trouxa é muito grande. E, pois bem, o Bolsonaro não cumpriu a promessa. Agora, os policiais federais estão ameaçando greve e eles querem a saída do ministro da Justiça e a saída do diretor-geral da Polícia Federal. Então, ameaçando greve, vai ter assembleia na terça-feira em que eles vão, a maioria quer greve, eles estão irritadíssimos, vão decidir se vai ter greve ou não. O ministro da Justiça pediu uma reunião às pressas, uma reunião de emergência com os representantes das associações de policiais, de delegados, de peritos, para ver se ele consegue fazer com que não tenha guerra. Isso tudo acaba caindo no colo do Ciro Nogueira, que é o ministro da Casa Civil, porque ele é quem tem alguma verba para ver se ele consegue impedir greve. Só que tem um problema. O Bolsonaro não pode mais dar 20% de aumento. Não pode. Por quê, Thiago? Porque não tem dinheiro? Porque não tem verba? Por quê? Não, porque a lei não permite. Eu vou te explicar tudo isso, só tá um problemão pro Bolsonaro. E os policiais federais acreditaram no Bolsonaro e agora vão ficar sem aumento. Se quiser aumento vai ter em 2023, mas com o Bolsonaro o aumento máximo vai ser de 5%. Eu vou te explicar tudo, mas antes, olha, um segundo, se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal, aproveita, curte o vídeo. Aqui a gente faz oposição a esses bandidos, porque olha, Bolsonaro enganou 57 milhões de brasileiros, continua enganando alguns milhões e engana categorias, todas as categorias que ele pode enganar, ele tenta enganar. Pra quê? Pra ver se ele consegue apoio. O problema é o seguinte, que às vezes a bomba estoura no colo dele antes da eleição, como tá agora com a PF. Então, eu peço aqui que você se inscreva, porque aqui a gente tenta conscientizar as pessoas e abrir a cabeça dessas pessoas para que não sejam enganadas por um desgoverno bandido que só quer saquear o Brasil. É isso que o Bolsonaro quer, ele quer ter mais liberdade para saquear o Brasil. Você sabemos muito bem disso. Então inscreve aí. E no final do vídeo eu vou mostrar o nosso carro de som rodando, a gente continua indo para cima deles, tanto nas redes como nas ruas. Agora, falar sobre o Bolsonaro, a Polícia Federal e tudo mais. Olha só, a lei eleitoral diz o seguinte, o governo não pode dar aumento acima da inflação para nenhuma categoria, antes de ser, no período dos 6 meses anteriores à eleição. Ou seja, a eleição é dia 2 de outubro, até o dia 1º de abril, o governo Bolsonaro podia chegar e falar, ó, tá aqui canetado, ó. 20% de aumento para a Polícia Federal. Tá. A partir do dia 2 de abril não pode mais. Não pode mais, o aumento máximo é 5%. Tá. O aumento de 5% os policiais não querem. Não querem 5% de aumento porque eles sabem que se eles tiverem 5% de aumento agora, para eles terem um aumento depois, nossa, vai ser um parto, vai ser difícil, vai ter que lutar. Então eles não querem 5% de aumento. Aí, eles estão ameaçando greve. O Bolsonaro, no ano passado, ele ofereceu 16 a 20% de aumento. Só que aconteceu uma coisa. Outros grupos de servidores públicos começaram a falar, opa, peraí, por que a Polícia Federal vai ter aumento e nós não? Ah, aumento só para a Polícia Federal e Rodoviária Federal porque tem muito bolsominion lá. Nós não. Então vai ter greve. Aí os funcionários do Banco Central, servidores do Banco Central, ameaçaram fazer uma greve. Se tiver greve no Banco Central, eu te falo uma coisa, para a economia do Brasil. Aí o Bolsonaro ficou assim, opa, peraí. Eu dar o aumento para a PF vai custar não sei quanto em bilhões. Tá. Mas se eu der esse aumento para a PF, eu vou ter que aumentar para o Banco Central. Tá. Só que aí os servidores de outros órgãos públicos vão falar, e a gente?
E aí eles vão fazer greve, porque se ele der aumento para a PF e para o Banco Central, vai ter que dar aumento para a Receita Federal, vai ter que dar aumento para servidores de estatais e tudo mais. Aí o Bolsonaro falou, opa, peraí, aí não vai dar. Eu quero dar aumento para os policiais federais, porque ali é um grupo de pessoas que tem arma, tem muito bolsominion lá, é um grupo que está politicamente mais atrelado ao bolsonarismo, um grupo de policiais, né, do que outros. Mas para dar aumento para esse grupo, eu vou ter que dar aumento para um monte de grupo que não tem nenhum bolsominion lá, quer dizer, eu não ganho nada politicamente com isso. Não. Não. Vamos empurrar isso com a barriga. Então, outubro passou, novembro passou, do ano passado, hein? Dezembro, janeiro, e o Bolsonaro foi empurrando com a barriga. E os policiais federais falando, queremos aumento, e mostrando que o salário deles está se deteriorando com o tempo. Não apoiaram o golpe? A gente avisou, o golpe vai deixar todo mundo mais pobre, inclusive quem é servidor público e fala, mas eu tenho estabilidade, vai ficar mais pobre, é isso que aconteceu. Estão todos mais pobres do que eram antes. Tá, aí o Bolsonaro começou a aparelhar a Polícia Federal, tem vários grupos na Polícia Federal que não são bolsonaristas, que estão já por aqui com o Bolsonaro, cada vez mais irritados com o governo. Os grupos que eram bolsonaristas, muita gente está mudando de lado, então o aparelhamento do Bolsonaro não deu muito certo. Eu até mostrei aqui, eu falei, olha, o Renan Bolsonaro ficou 5 horas na Polícia Federal, a delegada foi para cima dele. Não foi bom o depoimento do Jair Renan na Polícia Federal, não foi nem um pouco bom, filho do presidente. O Bolsonaro, logo depois, ele lavou as mãos, falou, se o meu filho fez algo errado, o problema é dele, eu não tenho nada com isso. Quer dizer, o Bolsonaro não conseguiu aparelhar essa investigação, mesmo com 1 ano tentando aparelhar. Ele não conseguiu da maneira que ele queria. Aí fica aquela. A Polícia Federal começou a ir para cima do Bolsonaro em várias frentes. Vou te falar um exemplo. Tem uma investigação contra um senador bolsonarista, que isso vai explodir perto da eleição e vai respingar em todo o bolsonarismo, que é verba roubada da saúde. Alguém quiser comentar que eu faça um vídeo sobre isso, é a verba roubada da saúde. Isso tudo é pro bolsonarismo, porque todos os envolvidos são bolsonaristas dessa investigação e alguns deles são dirigentes do partido do Bolsonaro e estão roubando dinheiro público para comprar voto em véspera de eleição. E a Polícia Federal está indo para cima. Inclusive o próprio Procurador-Geral da República começou a ir para cima também desses parlamentares bolsonaristas. Quer dizer, você vê uma mudança aí na coisa. Você começa a ver o filho do presidente ser enquadrado, você começa a ver parlamentares bolsonaristas serem enquadrados. E o Bolsonaro pensando, e agora eu faço o quê? O que acontece? Agora o ministro Anderson Torres pediu às pressas uma reunião com a Polícia Federal. Só que tem um problema. Eles já fizeram, eu comecei a ler notícias antigas, eles já fizeram reunião com o ministro da Justiça algumas vezes nos últimos 2 anos. E o ministro da Justiça, desde que ele assumiu, 2 anos, mais ou menos 2 anos, né? O Moro saiu em abril de 2020. Tá, e o ministro da Justiça que assumiu, ele mente. O ministro da Justiça, Anderson Torres, ele tá no cargo há 1 ano e pouco, ele mente muito, ele promete coisas em reunião que ele não cumpre. E tem uma coisa, vários setores da sociedade, eu percebo, o setor do mercado financeiro, eles acreditam no Bolsonaro, acreditavam, e depois que levaram umas 10 pancadas do Bolsonaro, eles falaram, opa, agora não acreditamos mais, agora estamos contra aqui o Bolsonaro e algumas coisas, mas aí o Bolsonaro vai lá e fala, não, mas eu vou entregar a Petrobras, aí eles vão lá e voltam a acreditar, eles ficam tão assim, que eles acreditam, fazem a aposta. Só que esses setores, como eu falei, mercado financeiro, são setores que têm muito a ganhar se o Bolsonaro cumprir uma das promessas que faz a eles, e não está cumprindo quase nenhuma. Mas outros setores, como servidores, policiais e tudo mais, eles não têm a ganhar bilhões como investidores do mercado financeiro, eles vão ganhar ali o aumento deles. E se eles têm que lutar tanto para ter o aumento, ó, já faz mais de 1 ano que eles estão lutando, quer dizer o seguinte, se o Bolsonaro desse esse aumento 1 ano atrás, todos eles teriam ganho 16 a 20% a mais em seus salários desde 1 ano atrás. Teriam ganho milhares de reais a mais, estaria na conta bancária deles, ou teriam menos dívidas hoje, tudo mais. Mas não deu. Então é 1 ano de aumento perdido. E agora eles sabem o seguinte, pelo menos a chefia das associações, que o Bolsonaro não pode dar esse aumento. Então eles sabem que o que quer que o Bolsonaro fale, ele vai mentir. Agora entra o Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira, ele entrou no governo Bolsonaro com a missão de tentar apagar os fogos. Ele até falou, eu sou um bombeiro aqui no governo, se tem fogueira eu apago. Aqui no Plantão Brasil a gente joga gasolina na fogueira. O Ciro Nogueira, ele é o cara que chega lá com o caminhão de bombeiro tentando apagar. Só que o Ciro Nogueira também está de mãos atadas, porque o Ciro Nogueira não pode oferecer aumento
para os policiais federais, para essas associações, porque estamos a menos de 6 meses da eleição. É crime eleitoral, o TSE não vai deixar esse aumento ser dado. Muita gente pode falar, mas Thiago, as instituições não funcionam. Mas o Bolsonaro não pode dar esse aumento. Primeiro, a desculpa dele era verba, não tem verba. Aí agora é o fato, e aí é um fato real, de que a lei não permite. Só que tem um outro problema, mesmo se a lei permitisse, outros servidores ameaçam fazer greve caso os policiais federais tenham algum tipo de benefício, algum tipo de aumento. Então, mesmo que o Ciro Nogueira tente, e ele vai tentar contornar isso por fora, dando algum outro tipo de benefício, qualquer outra coisa que melhore a vida desses policiais, o suficiente, pouquinho assim, o suficiente para que eles não façam greve apenas. Qualquer coisa, outros grupos de servidores públicos vão fazer greve contra o Bolsonaro. Então o Bolsonaro está com um problema gigantesco. E o que acontece? Ele está com um problema com a Polícia Federal, que é quem tem poder de investigação, inclusive sobre ele e sobre o governo. A Polícia Federal, olha só como é que foi o aparelhamento. O Bolsonaro prometeu aumento, aí falou, agora vai, lembra no final do ano passado? Aí ele mudou praticamente todos os cargos estratégicos na PF. A PF fez um relatório que eu, Thiago, considero uma das coisas mais vergonhosas que a própria instituição Polícia Federal, que a Polícia Federal já fez em toda a sua história. Foi um relatório de 120 páginas dizendo que não houve aparelhamento do Bolsonaro na Polícia Federal. Relatório esse assinado por pessoas que foram colocadas lá a dedo pelo próprio Bolsonaro. Quer dizer, uma coisa é um cara que está lá no mesmo cargo há tantos anos, fala, eu realmente estou aqui e nunca vi aparelhamento. Outra coisa é uma pessoa que acabou de chegar, exatamente chegou porque ele está aparelhando, fala, não tem aparelhamento nenhum. Inclusive, eu tô aqui por sorte, não é que o Bolsonaro me colocou a dedo, não. Quer dizer, vergonhoso. Aí logo depois que o Bolsonaro não precisava mais, né, ele foi praticamente inocentado no relatório da Polícia Federal, que não quer dizer muita coisa, porque quem vai decidir é o STF, não é a PF. O Bolsonaro vai lá e fala, agora não tem mais aumento para vocês não preciso mais de vocês. Só que tem um problema, tem muita investigação em andamento, essas investigações estão andando mais rápido, exatamente porque os policiais, os delegados estão insatisfeitos. E quanto mais vai passando o tempo, quanto mais vai chegando perto da eleição, maior é o número de insatisfeitos e mais investigações vão ter contra o Bolsonaro. E a melhor parte, mais trechos dessas investigações vão vazando para a imprensa, porque toda vez que vaza alguma coisa na imprensa, tem que saber, alguém vazou. Então, quanto mais gente insatisfeita com o governo tem, mais isso começa a vazar. Então, agora ver o que o Bolsonaro vai fazer para tentar apagar essa fogueira, mas eu vou te falar. Esse é aquele tipo de foco de incêndio que não se apaga. Pode usar água, toda a água do mundo que ele quiser, não vai conseguir apagar essa fogueira. Essa sangria vai durar entre Bolsonaro e Polícia Federal até a eleição. E eu falo aí, se você é policial federal ou conhece algum, diga a ele aí o seguinte. A partir de 2023, entre o Lula aí vocês vão voltar a ter aumento todo ano, aumento acima da inflação, a ter o trabalho reconhecido, a ter autonomia, coisa que já não tem faz algum tempo. Só pegar essa autonomia toda que vai ter e não dar outro golpe de Estado, não corroborar com outro golpe de Estado, não colaborar com outro golpe de Estado, como fizeram lá em 2015, 2016, que a Polícia Federal usou toda a autonomia que tinha para ir lá e começar a bater só no PT. Inclusive ilegalmente, com vários grampos ilegais e tudo mais, prendendo gente inocente, mandando gente pra cadeia pra sofrer tortura psicológica, tudo mais. Aí, ó o resultado aí. Então todos agora mais pobres do que antes. E olha, não foi falta de aviso. Esse é o problema. E não é só a PF não, tá? Vários outros órgãos estiveram aí no golpe e hoje estão todos mais pobres do que antes. Olha, aqui o nosso carro de som em Cacoal, Rondônia, rodando ontem. Um trecho, eu vou mostrar outro aqui. E vamos tirar o título de eleitor para tirar esse presidente. Plantão Brasil! Fique atualizado. Vá agora mesmo no YouTube. Tá aqui, ó. Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. E no primeiro comentário deixa o Pix, PicPay e as minhas outras redes sociais. Falou!